Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar então sobre o mercado do boi. Esse mercado aí que está andando meio de lado, mas os preços ainda sustentados. E quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que está acontecendo, qual é a dinâmica desse mercado, é o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, bom dia a todos, bom dia Letícia, a todos os amigos Notícias Agrícolas. Prazer novamente estar aqui junto com vocês. Tiago, a gente vê um momento, né, assim, desde o começo da semana, pelo menos, o mercado do boi aí bem firme, né, bem sustentado, andando de lado, pecuarista ali meio que colocando a bola embaixo do braço. O que está acontecendo nesse setor? Como você bem mencionou, né, um pouquinho andando de lado, mas também uma quietude do pecuarista por causa dessa calmaria, mas realmente é um sinal do mercado ao longo se acomodando entre oferta e demanda, né? A gente veio nos últimos dias, nas últimas semanas, principalmente uma oscilação muito grande, o frigorífico buscando esse boi China em determinados momentos da semana, em outros momentos da semana recuando, né, alongando escala, até porque a gente tem um mercado doméstico mais enfraquecido, sempre enfraquecido no começo do ano, mas principalmente pós-pandemia, né, ou ao longo dessa pandemia. Mas realmente o mercado ele está interessante para o pecuarista, né? Talvez o pecuarista ele sempre gostaria de um preço maior, mas a gente está falando de uma arroba, né, um patamar aí de 340, que seja 335, 345, né, um pouquinho menos do que esse patamar de máxima, mas esse preço de 338, 341, 340 está muito atrativo para o pecuarista. Então, esse é o cenário. A China continuando demandando muita carne. Por outro lado, o pecuarista com a bola embaixo do braço, como você bem mencionou, aproveitando todo esse cenário aí dependendo da região do país, evidentemente, mas chuva, um clima favorável, a produção de pasto, sol, luminosidade maior no campo por causa do verão, trabalhando melhor a oferta. E sempre lembrando que a gente vem de uma oferta já enxuta no campo nos últimos 2 anos. Então, esse é o cenário. E realmente quem vem trabalhando ou limitando novas altas é o mercado doméstico. O mercado doméstico que encontra preços dos concorrentes como frango e suíno, como a gente já vem falando, derretendo de preço ao longo de janeiro, né? E realmente eu tenho elevados patamares do preço da carne bovina no supermercado, no açougue. Então, realmente é um limitador de novas altas, principalmente o mercado doméstico representa 70% do nosso mercado. Então, esse é o cenário. É aproveitar esse momento que o pecuarista está tendo nesse curto prazo de preços firmes da arroba e olhando sempre uma China, essa possibilidade aí de realmente continuar comprando cada vez mais carne. E, Thiago, essa questão, né, que você tocou na demanda interna, né, a gente vê realmente essa disparidade de preços, a gente tem uma conjuntura de uma população mais descapitalizada, seja pela sazonalidade de ser começo de ano, seja pela questão da pandemia, que agrava ainda mais essa situação, mas a gente tem também um cenário de um carnaval que não vai acontecer, né, que a gente pensa aí que as pessoas devem ficar um pouco mais em casa. Isso pode trazer, ainda que de forma mínima, algum fôlego para esses preços ou não? A gente deve ver o churrasquinho de casa mais com carne de frango, com carne suína, com uma linguiça? Bom, infelizmente, né, o curto prazo não tem notícias positivas para o consumidor, em termos de carne bovina. Algumas promoções, obviamente, algumas oscilações, principalmente na chegada e no final do mês, pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. A gente pode ter um carnaval, né, um pouquinho menos ameno em termos de preço da carne bovina, pensando no atacado e varejo. Mas, evidentemente, o que a gente observa no campo, e isso é transferido ao longo da cadeia, é de preços patamares elevados. E com uma compra muito forte, né, com vendas muito fortes de exportação, não tem muito espaço para grandes quedas. Então, realmente, o mercado doméstico, no curtíssimo prazo,
ele sofre com preços elevados e não tem um horizonte aí no carnaval muito próximo de pensar que isso daí vai se reverter, infelizmente. Mas felizmente para o campo, felizmente para as indústrias que estão conseguindo exportar, realmente eu tenho patamares importantes aí de cotações. E pensando nessa questão das exportações, né, que você tocou agora, a gente vê nesse mês de fevereiro, pelo menos até os 9 dias úteis agora desse início de mês, com os dados liberados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX do governo federal, que as exportações de carne bovina estão disparadas, né? Aqui eu estou com os dados abertos em matéria de faturamento. Só nesses primeiros 9 dias úteis a gente já atingiu 87% de tudo que foi arrecadado em fevereiro do ano passado e em questão de volume a gente já embarcou 72% em comparação ao total de fevereiro de 2021. Isso é a China voltando a encher as prateleiras depois daquele embargo? O que a gente pode ver depois desse mês de fevereiro, já que a gente tem essas compras tão agressivas nesse momento? Pode ser que caia no mês de março? O que a gente pode ver de andamento, Thiago? É muito importante a sua pergunta e eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho o leque nas respostas, falar um pouquinho de inflação e falar de câmbio. Quando a gente se preocupa e vem preocupado ao longo dos últimos meses, mas principalmente no acumulado de 21, mas e olhando para 22, um problema de inflação. E esse problema de inflação que a gente encontra no Brasil, a gente encontra no mundo todo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na China. E quando eu tenho inflação, eu vou buscar comprar alimento mais barato. Então, esse é um ponto positivo na demanda por carne brasileira. Tá? Então, vamos falar do lado positivo da história. A China, ela volta porque ela precisa da nossa carne, ela faz esse movimento, sim, pós outubro, novembro, até a primeira quinzena de janeiro, volta final de dezembro, primeira quinzena de dezembro, volta a segunda quinzena de dezembro, muito forte em janeiro, voltando aos mesmos patamares que havia antes mesmo de setembro e agosto do ano passado. Então, a China, ela volta para o mercado brasileiro e deve continuar. Esse cenário chinês não deve se alterar. Então, é um cenário positivo que abre a possibilidade de outros players, como os Estados Unidos, que cresceu muito, comprando a nossa carne mais barata, hambúrguer, como outros países, como Egito, Irã, aumentando algumas compras do Chile, assim por diante. Mas principalmente a China, né? Agora, a gente tem o fator, eu falei da inflação positiva, a gente tem o fator câmbio. Vale lembrar que a gente começa 2022 a 5,60 o câmbio. Mais precisamente 5,66. Hoje, no dia de hoje, 16 de fevereiro, ainda não terminou o dia, né? Mas eu abro a tela aqui, eu estou vendo 5,15, 5,16. Eu tenho aí uma valorização do real em 40 centavos, em média, 50 centavos em média. Então, o preço da arroba em patamar alto, o dólar relativo ao real caindo um pouco, ainda em patamares elevados, mas eu começo a trazer uma dinâmica diferente para a carne. Uma arroba de 340 a 5,15 é um patamar diferente de uma arroba de 340 a 5,60, 5,70. Então, eu tenho que ficar atento a esse processo. Thiago, o que eu preciso olhar daqui para frente? Né, me acompanhar. Realmente é o câmbio, a valorização da arroba. A arroba subiu aqui e ainda o real valorizando, a carne fica cara lá fora, porque eu tenho todos os outros custos de transporte, né? Que vale lembrar, o container está mais caro, mas que seja. É um ano ainda muito interessante para as exportações. No curto prazo, no médio prazo, os países vão comprar carne brasileira, porque eles precisam dessa proteína barata. O Brasil tem essa condição. O volume vai voltando, a gente vem produzindo cada vez mais carne por animal, os números mostram isso, mas eu tenho um viés competitivo da carne se tratando de câmbio. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Certo. Thiago, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse overview para a gente do mercado. É sempre bom ter você aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço sempre o espaço, é sempre bom conversar com vocês e espero voltar em breve aí trazendo mais informações sobre o mercado. Um forte abraço, uma boa semana para todos. Obrigada. Matheus, por gentileza, coloca para a gente os preços do boi aqui na tela para o pessoal ver. Temos aí, então, o contrato fevereiro de 2022 subindo 0,34%, então chegando a R$ 341,50.
a arroba do Boi Gordo, referência B3. Março 2022 em R$ 336,05, uma alta também próxima aí, né, do que a gente tem para o mês de fevereiro, de 0,33%. Para maio 2022, um aumento aí um pouquinho maior, de 0,46%, chegando a R$ 325,80. E para outubro, a gente tem uma levíssima queda, quase que uma estabilidade, de 0,06%, então com preço de R$ 335,80. E a referência do CPEA, então, da data de ontem, lembrando sempre que o CPEA atualiza os dados, os valores, sempre no final do dia, então agora na parte da manhã a gente tem a referência do dia anterior, uma leve queda de 0,22%, então com um preço aí de R$ 338,15. Como o Thiago Bernardino disse, esse mercado aí bem sustentado, né? Esses preços bem firmes, beirando 338, 340, em algumas regiões 345, isso, né, dependendo, variando de região para região, mas nesse momento o mercado andando meio que de lado, os preços bem firmes, pecuarista com a bola embaixo do braço aí controlando a oferta. A gente tem uma demanda interna mais enfraquecida, mas ao mesmo tempo uma demanda externa muito forte, mas que, segundo o Thiago, a gente precisa ficar de olho em alguns fatores. Estamos com as exportações muito boas, principalmente para a China, né? A gente sabe que a China é o nosso maior parceiro comercial quando diz respeito à carne bovina, mas alguns pontos de atenção, segundo o Thiago. A questão cambial, a gente começou o ano com um dólar aí na faixa de cerca de 5,60, 5,70, e agora na data de hoje, no dia então 16 de fevereiro, a gente já vê um dólar nesse momento em torno de 5,15, e aí com a arroba do boi valorizada, essa carne pode ficar um pouco mais cara lá fora. E lembrando que a inflação não é algo que é exclusivo, né, do Brasil nesse momento, assim como o Thiago Bernardino falou, a gente tem aí vários países do mundo passando por esse problema, por essa questão da inflação. A China não está imune a isso, ou seja, procura comprar carne mais barata, e tendo essa situação, então, do dólar caindo e a arroba aqui do Brasil valorizando, essa carne pode ficar um pouco mais cara, então ponto de atenção, mas por enquanto, no curto prazo, aí mercado sustentado, preços firmes e que não devem sair muito aí dessa faixa dos R$ 340 a arroba. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui para você no Notícias Agrícolas, não sai daí. E o Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Até já! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.